3, 2, 1. Certos comportamentos. 3 de um pai banana e 3, 4 comportamentos de um pai ativo. Hoje vamos resumir da seguinte maneira. Você sabe o quê? Sabe o que é um pai banana? Você é um pai banana? Como a Pama perguntou, sabe o que é um pai banana? O que é um pai banana? Não é um modo pejorativo que a gente estamos abordando para despertar os pais a não ser mais, despertar os pais a mudar esse padrão cognitivo de ser um pai muito permissivo, não colocar limites. Então hoje nós vamos estar falando sobre os 3 comportamentos de um pai banana, que é um pai e uma mãe muito permissiva, e 4 comportamentos de um pai ativo, que tem uma orientação mais assertiva e acompanha o crescimento e o desenvolvimento dos seus filhos. Então vamos estar mostrando para vocês qual é a diferença de cada um deles e como podemos aprender com cada pai, com cada comportamento. Rocha, hoje eu me encontro no comportamento de um pai banana. Eu posso mudar? Sim, como? A partir do insight mental que você adquirir aqui através dessa palestra, através dessa colocação que a gente vai estar refletindo com vocês, você pode mudar o padrão, falando, não, eu preciso ser um pai mais assertivo, eu preciso ser um pai mais presente, deixar um legado, construir um legado, uma memória paterna com meu filho, para que no futuro eu possa colher o melhor dele também. Então, vamos lá então, qual é o primeiro tópico? Por que se gera um filho ingrato? Então, a ingratidão é que nem eu falo no meu livro, Qualidade de Vida e Gestão Familiar. A ingratidão, ela é gerada da seguinte maneira. Ninguém nasce rebelde e nenhum filho nasce ingrato. A ingratidão, a rebeldia é gerada por falta de limite e de orientação. Quando o pai vê que o filho está crescendo e não consegue colocar limites nele, não tem uma orientação saudável, o filho perde o padrão da obediência e do temor e vai começando a crescer cada vez mais a lá vão ter. E nessa forma de se desenvolver a lá vão ter, a criança começa a se perder no meio do caminho. Então, a lá vão ter. Então, filhos ingratos, eles são gerados por falta de limite. Então, se você olhar os dois polos, primeiro, se você tivesse colocado limite na criança ou no adolescente, ele se desenvolve melhor e é muito mais assertivo, porque o limite é o que coloca o controle. Se ele não tem esse controle, a mente dele vai crescendo na desobediência, se desenvolvendo na teimosia e não vai ter no padrão, porque não tem limite. Quando chegar o tempo de colocar limite, vai ficar muito mais difícil, porque ele cresceu, se fortaleceu, se tornou de criança a criança, porque não teve limite nem orientação. Então, pais e mães, não quer perder seu filho no futuro, não quer colher ingratidão, começa a colocar limite, começa a colocar para refletir. Eu trouxe aqui no meu livro alguns tópicos. Pais banana, primeiro comportamento do pai banana. Erram por não pôr limite, deixa a criança crescer sem regra. Isso trará consequência. Especialista da pediatria e psicólogos fala que desde os primeiros estímulos a respostas mentais precisam pôr limite conforme a idade cronológica de cada criança. Então, a partir do momento que a criança começou a entender, filho, não pode, ele entendeu que não pode, se ele começar a desobedecer, você tem que pôr limite. Então, toda desobediência tem que ter uma repreensão, tem que ter uma orientação, porque senão a pessoa começa a fazer o quê? Andar de forma desobediente, não tem punição, não tem uma exortação, não tem uma correção, ela perde o senso de certo e errado, sempre está fazendo o que quer, da forma que quer. E se nós não corrigirmos, esse adolescente, essa criança, esse adolescente, com o passar do tempo, ele vai crescer, vai casar, vai ter esposa, vai ter responsabilidade e muitas vezes não vai conseguir lidar com a autoridade, não vai conseguir lidar com as adversidades de um casamento, com as dúvidas que acontecem. Por quê? Porque ele não vai ter limite em nada. Então não vai querer ter limite dentro do relacionamento, não vai querer ter limite dentro do trabalho, na relação do trabalho. Então vai ficar uma pessoa indisciplinada. Por quê? Porque o lobo frontal dele, a mente dele se cauterizou na desobediência e na falta de compromisso. Porque ele se tornou uma pessoa sem limite, manhosa, e agora o terceiro comportamento, a ingratidão. Então começa assim, a ordem cronológica certa seria:
Filho sem limites se torna manhoso e ingrato. Eu coloquei ingrato em primeiro lugar porque muitas pessoas perguntam: Júnior, como é que eu faço? Meu filho se tornou ingrato, mas ele não se tornou ingrato de uma hora para outra. A ingratidão dele veio porque foi ignorado esses dois primeiros gatilhos: limite e falta de quebrar a manha. Então nós estamos entendendo esses três padrões. Primeiro, o filho, a falta de limite gera filhos manhosos, e filhos manhosos se tornam pessoas ingratas. Então você tem que quebrar mesmo o protocolo da manha, porque tipo assim, se você deixar ele crescer muito manhoso, amanhã ele não vai aprender a se virar, não vai aprender a assumir responsabilidade, e automaticamente ele não assumindo responsabilidade, ele não vai aprender a valorizar as superações que ele passou na vida. Para quebrar a manha, a gente precisa trazer uma técnica que diz os 2 R. Ensinar nossos filhos não ser manhoso, enfrentar o risco para que eles possam alcançar bons resultados na vida. Se eles não aprendem a vencer o risco, porque sempre quando eles estão passando por uma dificuldade, começa a fazer manha, o pai é muito protetor, a mãe é muito protetora, faz com que a criança ou adolescente não se desenvolva, porque eles vão sempre depender da sua proteção, da sua guarita. Então quando você para de dar um pouco de guarita e deixa a criança aprender a se defender, aprender a fazer algumas coisas de acordo com a idade dela e de acordo com a capacidade psicoemocional dela, ela precisa assumir responsabilidade. Caso isso não aconteça, ela não fica com medo de correr risco, não consegue alcançar os resultados e não tem percepção dos pequenos progressos que ela já alcançou e que ela está preparada para superar. Então, pai e mãe, comece a fazer suas crianças enfrentar os riscos, buscar os resultados corretos, entender as percepções, valorizar o que eles já construíram, o que eles já alcançaram, o que eles podem alcançar. Quando eles conseguem ver as percepções, da onde eles passaram e onde eles estão chegando, e aí você ensina eles a ter progresso, que eles podem chegar muito mais longe. Com o quê? Com incentivo assertivo. Então eu e você, nós precisamos ser gestor dos nossos filhos, motivador deles, ensinando eles a superarem cada dia as suas pequenas adversidades. E quando eles precisarem do nosso abraço, do nosso apoio, com certeza precisamos estar pronto para dar esse apoio. Resumindo esses 3 comportamentos, eu vou estar lendo aqui no meu livro Qualidade de Vida e Gestão Familiar, os 3 primeiros tópicos dos pais banana aqui nos comportamentos, né, que eu estou citando acima. Pais banana erram por não pôr limite, deixa crescer sem regra, trará consequência. Especialistas da pediatria e da psicologia falam que desde os primeiros estímulos e respostas mentais precisam pôr limite conforme a idade. Os pais bananas não ensinam a honrar a Deus, a honrar a mãe, a honrar a si mesmo e vice-versa. Os pais omissos criam filhos manhosos e, se não for orientado para mudar de comportamento, breve se tornarão ingratos, e a ingratidão será sem limite, te obrigando a servi-los até depois de adulto, né? E pais banana também geram filhos orgulhosos e com o olhar de superioridade, altivez, se colocando na posição egocêntrica e narcisista. Os pais banana geram filhos impulsivos e não aprende a lidar com o tempo de espera, plantar e colher. Muitas outras instruções eu dou. Aqui são 4 instruções que eu estou trazendo de um pai banana. Eu falei que ia trazer 3, mas acabei lendo 4 tópicos aqui do pai banana. São 20 comportamentos de um pai banana e 20 comportamentos de um pai ativo que eu cito nesse livro. Então veja bem, a gente temos lidado no nosso instituto com alguns pais que reclamam: onde eu errei que meu filho se tornou um filho ingrato, um filho que não aprende a valorizar. Como eu disse, relembrando, filhos que não aprendem de pequeno a ter consciência de valorizar o que o pai coloca na mesa, de valorizar os pequenos progressos que a família está fazendo, automaticamente esses pais vão ter dificuldade de conquistar o seu filho a se desenvolver de uma forma assertiva, porque essa criança, esse adolescente, ele vai ser ingrato ao ponto de depois não honrar o seu pai e a sua mãe por tudo que fez. Infelizmente temos visto alguns pais que têm até uma condição financeira estável, mas por
paparicar, não pôr limite, deixar crescer manhoso, infelizmente hoje colhe o fruto da ingratidão, porque não ensinou os filhos a ter o tempo de espera, o tempo de plantar e colher, valorizar, por mais que o pai tenha condições de pagar empregada, tenha condições de dar uma boa faculdade, uma boa escola, mas não ensinou o filho muitas vezes a ser grato. Então a gratidão tem que ser algo inegociável. Filho, nós temos isso, mas foi Deus quem nos deu as condições, o pai trabalhou, valoriza o que tem. Desde pequeno tem que mostrar os valores das peças, ensinar o filho a fazer parte do time, das conquistas que vocês têm realizado. Isso é fantástico, né? Passando aqui, então ensina ele a ter as superações dos 3R, dos 3P, né? E outra, quando a mãe e o pai não cortam o cordão umbilical, ele retarda o crescimento do seu filho. Então, pai e mãe, aprenda a cortar o cordão umbilical para que a criança aprenda a se desenvolver. Antes de nós entrarmos nos tópicos de um pai ativo, a Pâmela vai estar trazendo 3 conselhos, independente da idade cronológica do seu filho, ela vai estar trazendo em ordem cronológica. Se ele for criança, se ele for adolescente, se ele for jovem, para que você possa estar orientando ele de forma melhor. Na fase criança, trazer o entendimento e importância de temer e ser grato a Deus por tudo. Filho, vamos agradecer pelos seus brinquedos novos? Pois Deus deu condição de o papai e a mamãe trabalhar e comprar. Faça uma breve oração e deixe que use a imaginação para a gratidão. Na fase adolescente, ensinar a ter intimidade. Exemplo: filho, quando você for para a escola, peça a Deus que te guarde na ida e na volta, pois o pai e a mãe não estarão com você, mas Deus estará. Peça sabedoria e Ele lhe dará. Isso é ensinar a ir além, não se relacionar só quando está entre 4 paredes de uma igreja ou no lar, mas sim a andar com Deus. Abençoe seus filhos dizendo: vai com Deus, meu filho. Isso não é ser fanático, é ser zeloso e temente, com naturalidade, sem excesso. Na fase adulta, ensinar o poder de crer em Deus. Nossos filhos não são drones. Dialogue. Exemplo: filho, você alcançou um certo grau de maturidade e nós confiamos em você e temos a certeza de que você não é um drone que poderá ser controlado e vigiado. Por isso te instruímos a ter uma base forte e uma fé ativa, ou seja, praticada, sempre se recordando do poder e os feitos que Deus já realizou e realizará a favor de todos os que nele creem e não tem medo de avançar. Sonhe grande, projete aonde quer chegar, aprenda a traçar o caminho em direção à realização e quando estiver na escola, faculdade, curso ou trabalho e aparecer o falso amigo para oferecer cigarro, droga ou induzir a beber, acione o filtro mental. Pense e responda essas 2 perguntas para anular o convite. Qual o seu sonho e propósito? Onde me levará esse convite? Se for para longe dos meus sonhos e propósitos, se afaste. Legal. Em cima disso que ela falou, a gente está fazendo tipo um trabalho bem simples e dinâmico aqui, dentro da simplicidade, para trazer esse conhecimento para vocês, essa partilha, né? Um pai ativo ensina limites para os seus filhos, tanto o limite da responsabilidade. Veja aqui, ó, pesquisa mostra que os pais que se envolvem e acompanham os filhos obtêm melhores resultados. No momento, com os filhos, constrói tesouros, troca de legados, sendo construído para a próxima geração. Um dos melhores presentes que podemos dar para nossos filhos é sermos exemplo para ele, mostrar que também somos frágeis e vencemos e enfrentamos as nossas lutas, que no decorrer da vida eles também vão ter luta e precisarão enfrentar e vencer também. Aqui, ó, pais ativos,
Eles ensinam seus filhos a ter limite, assumir responsabilidade e se desculpar quando errar, e se refazer emocionalmente e prosseguir ao alvo, continuar. Às vezes vai ter dificuldade, vai ter que se pedir desculpa, começar uma nova jornada, mas se refazer. Então, ensinar a ter limites. Segundo, quebrar a manha. Pai ativo quebra a manha como? Como o pai ativo vence a manha que os filhos muitas vezes ficam presos. Orienta a controlar a raiva, a não fazer birra, a se acalmar, pois caso isso aconteça, a raiva pode se tornar um gatilho de descontrole e gerar agressividade a si mesmo e ao próximo. Pais ativos ensina a eliminar o déficit de atenção e focar na prioridade e como alcançar as realizações. Pais ativos sabem escutar os filhos, mas isso não significa obedecer, e sim discernir o melhor a fazer, né? E agora, na gratidão, como que o pai ativo ele ensina o filho a ser grato? Ó, pais ativos ensinam os filhos a não ser religioso, mas ter um relacionamento com Deus. Pais ativos instruem os filhos a honrar a Deus e ser grato ao pai e à mãe e ao próximo. Pais ativos ensinam o filho a ter gratidão, às vezes colocar suas superações no caderno, ter um caderno para fazer realizações, metas, planos, ações e executar no futuro tudo aquilo que planejou. Então o pai ativo ensina o filho sempre a estar se proclamando e sendo grato por tudo que tem. Pais ativos não aplaude a irresponsabilidade e a ingratidão do filho, mas sim cobra a responsabilidade e quando faz, elogia as atividades realizadas pelo filho.